Outro dia eu fiz um vídeo esclarecendo alguns direitos da empregada doméstica devido à emenda constitucional que ampliou os direitos que elas tinham. Mas algumas coisas ainda ficaram em dúvida. Um é a jornada de trabalho. A jornada de trabalho, ela é aplicada como empregado normal. Então tem um limite aí constitucionalmente previsto de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, em tese, estaria trabalhando segunda a sexta-feira com jornada de 8 horas de trabalho e aos sábados 4 horas, que é mais ou menos essa a ideia das 44 horas semanais. Mas pode ter essa compensação, por exemplo, trabalhar 9 horas durante 4 dias da semana e no outro dia trabalhar 8. Lembrando que agora a doméstica obrigatoriamente tem que gozar de 1 hora de intervalo. Ah, mas a minha não quer. Não tem jeito. Tem que conversar com ela. Eu até brinco. Não gostou? Aí você vai ter que ir lá. Sabe aqueles deputados, ministros, na verdade deputados, senadores e tal que você votou? E que você às vezes nem lembra. Então, esses são os culpados. Então, vai ter sim, obrigatoriamente, que gozar 1 hora de intervalo. Mas vale lembrar, se você não supervisionar, se você não ficar no pé, a pessoa pode até pedir essa hora extra trabalhada. E a hora extra, sim, é paga com valor diferente da hora normal trabalhada. Então, exemplo, a pessoa trabalha e o valor da hora dela é R$10, tá? Pra ficar mais fácil, fazer valor redondo. E aí ela trabalhou acima da jornada, do horário. Quanto que ela vai receber? 50% sobre o valor. Então, vai ter aí o pagamento de R$15 a hora trabalhada. Então, por exemplo, a jornada dela é das 8 da manhã às 5. Se ela ficar até às 6, ao invés dela receber R$10, agora ela vai passar a receber R$15 por hora trabalhada. Mas essa é a sobrejornada que a gente chama, é a hora extra. Na jornada dela normal, ela vai continuar recebendo normalmente. Outra coisa é o descanso semanal remunerado. O que é isso? Que normalmente as pessoas chamam de DSR ou RRS. Isso é super tranquilo. É o sábado e o domingo. É o feriado. Ela tem direito ao descanso e vai ser remunerada pelo aquele valor. Se é mensal, concorda que todos os dias já estão embutidos no mês? Normalmente você divide por 30 dias o salário. Então você já está incluindo aí sábado, domingo, feriado e tudo mais. Então fica tranquilo quanto a isso. A única coisa que não reflete os reflexos salariais, como 13º, férias, a descanso semanal remunerado, é o abono, tá? Então, se você pagar abono, não tem reflexo. Mas toma cuidado, porque a ideia não é que você pague abono todo mês, porque aí descaracteriza. Aí quer dizer que você tá, entre aspas, burlando, e o que não pode, tá bom? Então, o salário da pessoa é R$1.500, é R$1.500, se a pessoa recebe R$1.000, é R$1.000. Não faz quebrado, tá bom? Não faz assim, por exemplo, é R$1.500, faz R$1.000 de salário mais R$500 de abono. Isso não pode ser feito, tá? Isso é vedado. Uma outra coisa bacana para falar sobre doméstica, nesse parte 2 do vídeo, e é uma polêmica, gente, é a questão do adicional de insalubridade, tá? Eu vou até fazer um vídeo depois para vocês falando a diferença entre insalubridade e periculosidade. Mas, a grosso modo, a insalubridade são questões relacionadas ao prejuízo da sua saúde. Então, se você mexer muito com produtos químicos, por exemplo, você vai ter uma sobrevida menor, você vai ter por exemplo, produto pode corroer sua mão, e aí você fica sem sensibilidade nos dedos, alguma coisa que vai prejudicar a tua saúde. Você tem direito à insalubridade. E esse adicional de insalubridade, ele pode ser pago em grau médio, máximo ou mínimo, tá? E aí é sobre o percentual do salário mínimo, mas isso depois eu explico tudo pra vocês. O importante falar é que quando foi ampliado os direitos das domésticas, a insalubridade não foi abarcada. Mas isso não quer dizer que ela deixa de ser aplicada para a doméstica. Mas são situações em que precisam ter parcimônia na hora da aplicação. Então, para você que é doméstica, você precisa saber, ou para você que é empregador da doméstica, precisa dar luvas para elas. E elas precisam assinar um recibinho dessas luvas. Bota, ou um calçado que seja apropriado para que ela possa fazer a limpeza. Porque principalmente a limpeza de banheiro,
o produto utilizado é Cândida. E Cândida corrói, Cândida é um produto químico muito forte. E aí pode até gerar essa celeuma quanto à questão e precisar de um perito para avaliar a insalubridade do ambiente de trabalho. Mas a gente precisa lembrar sempre que é a quantidade também. Porque, por exemplo, eu moro num apartamento pequeno. Tenho um banheiro, 2 banheiros. E somos em 3 em casa. Não vai ter tanto problema. Agora, por exemplo, somos em 3 em casa. Nós temos esses 2 mesmos banheiros, mais um monte de outros problemas. Porque eu tenho um filho com necessidades especiais e ele toma muito remédio. E aí pode gerar a questão de produtos químicos relacionados a limpeza do banheiro, por exemplo, que ele fezes e esse tipo de coisa. Pode acontecer, pode ser que dê insalubridade, tá? Mas isso varia muito. Você sempre tem que pensar no monte, no volume. Por isso que normalmente, sabe as faxineiras? As auxiliares de limpeza de escritório, de grandes escritórios, de escolas. Então vamos falar de coisas assim que nos saltam os olhos. Escolas, shoppings, bares, restaurantes, que tem uma grande monta de pessoas que utilizam o metrô, né? Que utilizam os sanitários, aí sim tem direito à insalubridade. É quase que entendimento pacífico quanto a isso. Vai ser analisado muitos produtos químicos que vão ser utilizados e principalmente os EPIs, que são os equipamentos de segurança. A utilização correta dos equipamentos de segurança, dependendo do grau de nocividade daqueles produtos que são utilizados, eles podem ser, inclusive, neutralizados. E aí, quando são neutralizados, não fazem jus aí ao adicional de insalubridade. Então, por isso, por analogia, por trazer isso para a realidade da doméstica, da faxineira, da auxiliar de limpeza, para a doméstica, para aquela que efetivamente faz a limpeza, a faxina, a utilização de EPIs. Tem muita empregada doméstica que, por fazer o serviço de cuidadora ou de babá, pede insalubridade. Mas isso é muito difícil de acontecer o ganho nessa situação, tá? Principalmente porque quando você vai manusear e tudo mais, você normalmente usa luvas. Mas mesmo que não fosse, né? É cocô de criança. Então, não vai gerar aí uma questão que fosse assim, imprescindível ou que efetivamente merecesse o direito a receber esse adicional. Esse adicional ele tem que estar ligado a condições de saúde. Então você não vai ser prejudicado por um cocô de um bebê, digamos assim. Precisa ver assim, por exemplo, se fosse uma casa muito grande, com 6 banheiros, com um volume grande de pessoas, até porque tem muita gente que trabalha naquela casa, porque é uma pessoa famosa, então tem segurança, tem faxineira, tem cozinheira, tem personal trainer, personal não sei o que, coaching não sei das quantas, tem muita gente, o volume de pessoas, o turnover de pessoas, né, que é o fluxo de pessoas é muito grande naquela casa, então pode ser que sim tenha direito à insalubridade. Mas isso só vai ser verificado e constatado através de uma perícia num processo judicial. Tá bom? É muito raro as situações. Aí eu volto. Se você é seletista, se você é faxineira, se você é auxiliar de limpeza e que convive diretamente com produtos como a Cândida, as chances são grandes de você ter direito à insalubridade. E até algumas convenções coletivas da categoria, elas estipulam o grau de insalubridade. Aí não tem nem o que discutir, não precisa nem de perícia, né? Dependendo da convenção coletiva, ele estipula se é o grau mínimo, médio ou máximo, até porque eles fizeram uma análise, um estudo efetivamente das atividades correlacionadas àquela atividade da empresa, em qual o sindicato se enquadra, para que ele possa aí falar sobre essa questão. Mas em via de regra, empregado doméstico não tem direito à insalubridade. Uma pela falta de lei,
né, de ter essa expansão da insalubridade para eles, e outro pelo fato de que o empregado doméstico ele não tem contato com um fluxo tão grande de pessoas e de produtos tão potencialmente ofensivos à sua saúde para que gere esse direito à indenização. Porque muitas vezes você pode substituir um produto por um produto mais suave, mas é muito bacana que você ofereça os EPIs, que são os equipamentos de proteções individuais aos seus empregados. Então ofereça a luva, ofereça a bota, explique para ele a importância dele utilizar esses produtos e fiscalize. Vocês sabiam que a falta de utilização desses produtos, desses equipamentos, na verdade, eles podem gerar até justa causa? Isso aí. Aplicar justa causa. Tá bom? Espero ter ajudado com mais esse vídeo de doméstica. E o que vocês tiverem de dúvida de doméstica e faxineira, comentem aqui e vamos discutir mais esse tema porque é super interessante.